Estamos começando mais um podcast Edson Costa Repórter. Faça a sua inscrição em nosso canal no YouTube para conteúdos exclusivos. E nas redes sociais, também aproveite para seguir as nossas plataformas de informação. No Instagram, por exemplo, você procura jornalista Edson Costa Oficial. Hoje o assunto vai pegar fogo. Nós vamos falar sobre a situação dos charreteiros, dos cavaleiros, dos carroceiros. E vamos falar na relação desses segmentos, dessas funções, com o poder público municipal. Nós estamos recebendo aqui o Enio Pereira Júnior, que é o presidente da Associação dos Cavaleiros e Charreteiros do Rio Grande, e estamos recebendo aqui também o Ederson Medeiros Novo, que é um carroceiro de 25 anos. Prazer tê-los aqui, Júnior. Obrigado por estarem aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, para a gente poder expor um pouco do que é essa realidade, né, do carroceiro, a real realidade, né, não o que contam aí. Essas pessoas que se dizem protetoras dos animais, que na verdade não são protetoras dos animais, né, são protetoras de cachorro e gato, até acredito, mas de animais de grande porte não são. Por quê? Porque essas pessoas nunca souberam para onde vão esses animais, que situação vivem, ou os que vivem. Tá? Porque nós testemunhamos lá mais de 70 cavalos mortos. Lá onde, Júnior, vocês... No campo que a prefeitura arrendava para deixar esses animais. Onde? No Corredor do Mel. Ah, no Corredor do Mel. Quilômetro 19, se não me falha a memória. Muito problema por lá, não? Muito. Tá? Mas vou frisar bem que é na antiga gestão. Na antiga gestão? Da antiga prefeitura? Gestão, da prefeitura. Governo Fábio Branco? Governo Fábio Branco. E agora, como é que está a situação lá? Agora, eu não estive lá, mas o nosso vereador Gaúcho dos Bairros esteve lá, junto com o nosso grande amigo Vanderlei Simões, estiveram lá e os animais estão em melhores condições. Não quer dizer que estão em perfeitas condições, mas estão em bem melhores condições. Bom, Ederson, obrigado pela presença aqui. Quanto tempo como carroceiro? 9 anos. 9 anos. Então, desde muito jovem, você trabalhou como carroceiro. Cedo, comecei desde cedo. Bom, e parou quando de trabalhar? Parei quando proibiram nós de trabalhar, né? Quando proibiram? Quanto tempo faz? Mais ou menos? Mais de 5 meses já. Já tem um tempo. Já tem. E a sua família sentiu o duro impacto disso? Sim, então? né? Não nos deram nada, deixaram nós à deriva, né? Fazer o que quiser ou passar fome, né? Não nos deram nada. Você trabalhava aonde como carroceiro? Em que setor da cidade? Onde era o seu ponto de parada, digamos assim? Era na Cidade Nova, no Esquiavon. Muito movimento por ali? Ali Você tirava um bom dinheiro ali, Ederson? Uns 1.000 por semana. 1.000 por semana? Bom, né? Bom. Uma média boa. E agora, qual é a sua situação? Depois nós vamos voltar aqui, Júnior, a falar sobre a questão dos impedimentos legais, das tratativas com o município e tudo mais. Não, agora a situação, ainda bem que o patrão me arrumou um emprego ali, né? Senão eu estava desempregado. Mas meu salário caiu a metade. Difícil, então, né? Bem difícil ficou. Bom, essa briga, essa queda de braço aí com o município, a quantas anda? Mas antes disso, eu quero saber o que faz a associação que congrega charreteiros e cavaleiros. As carroças estão fora da associação, né? Sim. Então, a nossa associação foi fundada no intuito de a gente ou manter a carroça, que a gente tentou, brigou, mas até posso dizer que tivemos pouca união da própria parte interessada dos carroceiros, que não acreditavam, tá aí o Edson não me deixa mentir, a grande maioria não acreditava no final. Não acreditava, isso aí não vai dar em nada, a gente vai continuar trabalhando. Quando o bicho pegou mesmo, que aí não tinha mais como reverter, aí eles abraçaram a associação. A gente foi para cima, até então não existia benefício, a gente foi atrás desse benefício, com recurso jurídico e tal, né? Temos um jurídico bom, fomos atrás, conseguimos os benefícios. Aí, o que acontece? Aí, a primeira lei era proibir a carroça, a charrete e a montaria. Aí a gente entrou, temos que agradecer aqui, não posso ser injusto, tenho que agradecer o Sargento Rodrigues, nosso ex-vereador, Sargento Rodrigues, foi que brigou por nós da Câmara, o único vereador que levantou a mão na época, por nós, e abraçou a causa, e a gente conseguiu manter e fazer ser lei a charrete. Hoje a charrete ela é um veículo
que a gente é liberado. Podemos passear de charrete. Agora, não pode colocar carga no interior dela. É liberado, permitido 2 pessoas, e único tão somente. Né? E para circular, a gente pode circular no interior ou para o centro da cidade, em eventos especiais, ocasionais de tradicionalismo mesmo. O cavaleiro, o nome já diz, não é? Sim, o cavaleiro manter a tradição, é isso? Isso. Sem maus tratos. Aliás, essa questão de maus tratos, como é que você encara, Ederson, como alguém que durante tantos anos trabalhou como carroceiro? Existe isso? Maus tratos? Olha, infelizmente o bicho trabalha pela comida e pelas ferraduras, né? Só que muitos não cuidam e uns pagou pelos outros. A gente cobrou fiscalização e eles não queriam. Que nem eu. Eu trabalhei, mas eu sempre tive 2 cavalos. Era um de manhã e um de tarde, para não judiar. E eles querem andar judiando, né? É arreio com arame, é com prego, não querem cuidar, o bicho desferrado, judia muito, né? E acabou que uns pagou pelos outros. Então, cada caso é um caso, não há uma regra e você defende a fiscalização para que não implique aos animais o sofrimento. Isso, foi o que a gente cobrou deles, que deixasse a gente trabalhar e fiscalizasse, né? Só que eles tiraram tudo, não fizeram fiscalização de jeito nenhum. Presidente Júnior, esta lei lá de 27 de novembro de 2023, assinada pelo prefeito Fábio Branco, eu reparo que tem alguns pontos importantes. Isso trata da proibição da circulação de veículos de tração animal a partir de 1º de janeiro de 2024. De lá para cá, isso vem sendo cumprido ou não? Então, o que aconteceu? Está escrito na lei que após a lei ser aprovada, o empresário seria multado se fosse pego uma carroça carregando no seu estabelecimento. Porém, o que aconteceu? Cumpriu-se a parte do carroceiro. O carroceiro não pode mais trabalhar. Porém, a parte da prefeitura, estamos até agora aguardando a resposta. Tá? Alô, eu queria até salientar aqui o nosso ex-vereador e agora secretário Cláudio Costa. De Relações Institucionais, eu penso. Exatamente. Está nas mãos dele. Está nas mãos do secretário? Tá nas mãos encargo, que decisão? Só pagar, porque já foi decidido. Bom, aí quando você diz pagar, presidente, é pagar o quê? Porque eu li aqui que tem uma cesta básica, que tem uma ajuda em dinheiro, para aqueles carroceiros, enfim, como é que é isso? Sim, tem o cavalo de lata, que eles falam do cavalo de lata. Eu vou chegar lá no cavalo de lata. Então, ou é o cavalo de lata, na última audiência pública ficou decidido assim, ou o cavalo de lata, ou para quem não quer o cavalo de lata, no caso dele, que trabalhava em casa de material de construção, ele não vai sair pedalando uma bicicleta com um quarto de argamassa dentro. Não tem como. Então, para ele não serve o cavalo de lata. Então, ficou decidido pelo Ministério Público que ele tem direito ao valor do cavalo de lata. Que valor médio seria esse? Falaram em média de R$ 4.700. E isso o município teria que arcar, que é o que está escrito lá atrás, o que foi acordado, inclusive, é isso? O Ministério Público deu um aditivo, deu um valor para começar, de R$ 413 mil, uma coisa assim, 413 mil, se eu não me engano, 430. Tá? Para a prefeitura complementar o valor e efetuar essas indenizações. Para aqueles que haviam feito a sua inscrição, o seu cadastramento, Sim, o seu cadastramento, para carroceiros cadastrados. Até para não entrar nenhum. Sim, porque na hora de receber ali, aparece muito falso carroceiro. Vai aparecer carroceiro, é isso. É quem vivia exatamente dessa função. Da carroça, Eles foram inteligentes, até eles foram nos estabelecimentos comerciais, eles identificaram os carroceiros. Então, dessa parte foi até bem feito. Bom, então, nem o dinheiro, nem a cesta básica. Não, eles já estão, desde essa data, né, proibidos de trabalhar e sem apoio nenhum, aporte da prefeitura nenhum apoio financeiro, nada. A proibição dos veículos de tração animal foi cumprida. Essa aconteceu. A prefeitura, no governo Fábio Branco, é que não cumpriu. Sim, não cumpriu. Mas depois ficou acordado também, e isso está escrito lá, que seria por setores, por perímetros. Né? Começou, num determinado momento, a proibição de circular
numa zona mais central. Depois Sim, foi expandindo. depois Hoje, como é que está essa situação? Hoje está lá na Saturnino de Brito. Na verdade, não está mais. Na verdade, hoje está... Acabou o prazo. Acabou o prazo? Acabou o prazo. Está proibida a carroça. Então, não pode mais circular com carga ou não pode mais circular carroça? Não pode mais circular carroça. Carroça. Não pode mais circular carroça. Então, quer dizer que ninguém pode transportar nenhum tipo de carga em veículo de tração animal em qualquer setor da cidade, é isso? Não, está terminantemente proibido. Terminantemente proibido. Como é que você, Ederson, vê essa situação hoje e o descumprimento por parte do governo do município em relação àquilo que foi não só prometido, mas que foi assinado? Pois é, eles começaram, que nem o senhor disse, por setores, foram indo, mas ainda tem muitos que circulam ainda. Inclusive, ali no meu serviço tem um rapaz que para ali e ele ainda carrega ali. Ele não entra no depósito, mas ele ensaca o material e leva até a carroça e faz os fretes ainda. Mas ele faz parte desse grupo que assinou, que se cadastrou? Não. Ele não? é cadastrado, mas ele não era dali. Ele se encostou ali, ele ainda trabalha ali. Tá, mas isso, assim como ele está fazendo isso, talvez algum outro ou outros estejam também adotando o mesmo procedimento. Sim, isso pode ou não pode? Olha, poder não pode, né? Mas infelizmente o povo tem que sobreviver, né? Eles não deram nada. Quem é que vai viver hoje em dia com uma cesta básica, o senhor me diz? E essa cesta básica, presidente, que a prefeitura dá? A prefeitura Não, está dá, entregando? não. Não está Não, entregando? Não, ela está no papel. Está no papel? Tá no papel, mas até a cesta agora, básica está Tá só somente aqui no escrito. papel? Tá só na folha. Eu não deram queria, nada. eu queria salientar aqui, Edson, o que era o nosso primeiro slogan da nossa associação. Era quem cuida fica, quem não cuida sai. Desde o começo. Desde o início. Nós queríamos uma fiscalização. Uma fiscalização. Tá com o cavalo magro, tá mal encilhado, tá desferrado, prende o animal. Apreende o animal e aquele cara ali perdeu o direito dele. Agora, vai por estar do meu lado, mas tanto ele quanto o pai dele, ambos carroceiros, sempre vi um cavalo de manhã cada um, outro cavalo de tarde cada um. Sempre cavalo gordo, cavalo bem cuidado, bem tratado. E como deu para ver, assim, ó, que dizem que o carroceiro, acho que todo carroceiro é um infeliz. E não é assim. Os caras tinham uma vida razoável. Além do transporte, do Vale Transporte, ajuda financeira e a sacola de produtos de alimentação. O Vale Transporte é para fazer o curso. Não? Não, é para fazer o curso que ainda não tem. Então esse negócio está meio na perna, né, presidente? Vai me Sim, desculpar, sim, né? cumpriu-se a parte de prejudicar o carroceiro. Essa cumpriu-se. Agora a parte de ajudar, a parte de não teve. Não teve o governo passado, então, simplesmente não cumpriu, os prazos foram sendo jogados para frente, os o governo passado tirados de lado. Fez uma atacada de mestre, né? Empurrou, pode vir, foi indo, o prazo foi indo. Aí chegou a eleição. Não resolveu nada. Não disse que não. Porém, não disse que sim e não fez nada para que acontecesse. E agora, nesse governo, está acontecendo a mesma coisa. Bom, ficou claro aqui que o governo passado pisou na bola, segundo vocês, Sim, é isso? sim. Está claro isso ou não? Está muito claro. Está muito claro. Bom, eu quero saber o atual governo. O que vocês estão fazendo? Qual é o tipo de relação que vocês estão tendo com o poder público municipal hoje no atual governo? Da prefeitura, eu posso dizer, hoje, da atual gestão, a única pessoa que eu posso dizer que eu tenho uma relação boa, que sempre nos estende a mão, e eu estou vendo que ele está fazendo um trabalho, pelo menos tentando melhorar, é o nosso secretário da Causa Animal, Irã Damasceno. É um cara bom. Um cara que... Agora botaram uma pessoa certa, um cara que é veterinário, entende das coisas, entende da necessidade do animal. E por esse motivo os cavalos lá estão melhorando. Né? Então... E temos o nosso vereador, né, que foi eleito por nós, por associação, nosso Gaúcho dos Bairros, que vem nos ajudando muito nessa empreitada aí. Quem mais questão está de fiscalização? Vocês? Olha, quem veio peleando sempre com nós, que nem disse o meu amigo Júnior, é o Gaúcho dos Bairros. Pois é, mas parece pouco né? Não teria que ter mais gente, pelo menos interessada em resolver a situação, não? Não, teria que ter, seria ótimo se fosse, mas não. Infelizmente, não. Os outros carroceiros estão vivendo, pelo que vocês sabem, até você se relaciona certamente com muitos deles, como é que eles estão sobrevivendo? Olha, muitos não têm o que fazer. Estão quase catando papelão na rua para poder sobreviver. Ficou todo mundo sem nada.
sem nada. Deixaram todo mundo... Mas eu reparo aqui, presidente, que há poucos dias atrás, no dia 5, na verdade, né, vocês tiveram uma audiência no Ministério Público, inclusive com a presença do doutor Adriano Zibetti, que é um grande promotor de justiça, e ali vocês fizeram um ajustamento, né? Na verdade, o que ficou definido ali em favor dos charreteiros, dos carroceiros, enfim? Foi simples, ele só botou cumpra-se a lei. Cumpra-se a lei. O que está escrito ali, a cesta básica, o curso profissionalizante para o carroceiro ou para o familiar do carroceiro, a decisão a dele. Lei 8.303. Isso. 8.303. De 2018, né? De 2018. Quer dizer que essa celeuma já vem há bastante tempo. Sim, né? vem. Claro, isso é uma lei federal, né? Sim, claro, mas a adaptação cada é do município, cidade, né? cada cidade com 100 mil habitantes, com mais de 100 mil habitantes, a tendência, infelizmente, é que aconteça isso. Inclusive, no Nordeste do país, está acontecendo agora, fizeram uma rebelião lá. Eles botaram até fogo em pneus, fizeram um protesto muito grande lá, porque lá eles não tinham uma associação. Agora tem. Uma associação lá, copiada da nossa aqui. Né? Em Pelotas agora a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa também, montaram uma associação lá às pressas, porque viram que a gente teve força aqui, embora pouca união, né? Pouca união, mas tivemos força para conseguir manter alguma coisa e conseguir tirar algum recurso do município para que pudesse assistir essas pessoas. Né? Só que agora não se cumpriu. Ainda agora, essa semana, eu enviei um e-mail para o nosso promotor, né, pedindo para ele que pusesse uma data limite, porque só falou lá, cumpre-se, paga, indeniza, dá o curso, dá a cesta básica, dá o vale transporte, só que não se colocou uma data. Pois é, esses cursos, como é que é isso? O município cumpriu, não cumpriu? Porque parece que andaram oferecendo uns cursos meio estranhos aí para os carroceiros, né? Qual é a tua estimativa? Tu gostaria de fazer um curso de manicure? É verdade que ofereceram aí curso de manicure para carroceiro, não? Jardineiro. Manicure, eles querem que a gente vá fazer unha. Pô, é um pouquinho diferente da missão de transportar carga, né? É bem diferente, né? E aí, teve carroceiro fazendo curso de manicure, não? Olha, eu acho que não teve. Se teve alguns, eu não estou sabendo. Eu desconheço, eu acho que ninguém aceitou nada desses cursos aí. Assim, não era nada que fosse, né, que pudesse se adaptar à vida daquela pessoa. Imagina, o cara trabalhou 30 anos numa carroça, né, pegando uma pá, cada dedo sai grossura. Aí tu vai dar tua unha para ele fazer? O cara que está acostumado a casquear cavalo? Não, eu não daria, né? Mas, eu também não. Cada um sabe onde o seu sapato ou o seu calo aperta, né? Mas, brincadeiras à parte, qual é a sua expectativa? Qual é a expectativa da tua família, Ederson, em relação ao futuro dessa situação envolvendo os carroceiros? Parece que vocês não vão voltar mais ao cenário. Agora vocês têm direitos adquiridos naquilo que foi acordado, né? Pois é, mas eles não estão cumprindo com nada, né? Eles deixaram a gente, como eu lhe falei, à deriva, se vira como quiser, né? Não nos deram nada, não arcaram com nada. Foi que nem o Júnior disse. Vão dar curso de manicure. Meu pai trabalhou 50 anos em cima de uma carroça. Aí vai estar fazendo unha agora. E não nos deram nada. Pô, misericórdia, hein? Isso é digno de lembrar Odorico Parabaçu, Sucupira, né? Sim, não tem cabimento. Não tem cabimento, né, presidente? Bom, mas feito isso, até para as pessoas conseguirem entender bem como é que funciona o cavalo de lata, por exemplo, que, aliás, em Porto Alegre e em outras tantas cidades brasileiras já existe há bastante tempo. Supriria essa lacuna na vida do carroceiro ou não? Então, tem funções da carroça. Para ele, trabalhando em casa de material de construção, inviável, não tem fundamento, não tem como. Né? Se pôr 2 sacos de cimento, ele já não vai andar. Dá uma necessidade esburacada do jeito que é, porque é precária, né? Porque vocês alegam que a carroça está atrapalhando o desenvolvimento. Eu só não vejo cadê o desenvolvimento. Eu não vejo cidade para andar de carro, que eu ando de carro. Ontem mesmo eu quase que eu estraguei um pneu do carro ontem no meio da água, dentro da São João lá. Tá? E não tem ninguém para me indenizar. Tá? Então não está consertando nada. Mas agora tem aquela pessoa que trabalha na carroça juntando a latinha, juntando a garrafa PET.
que essas Material pessoas... reciclado, né? Muita gente vive disso, né? Exatamente. Que essas pessoas, para mim, ao meu ver, elas eram para poder trabalhar com a carroça e ainda receber alguma coisa da prefeitura por o trabalho que eles fazem de limpeza do município. Tu não vê uma garrafa PET solta na rua hoje, uma latinha, tu não vê. Se tiver ali, não vai demorar muito, vai passar um, vai pegar e vai levar. Então eles fazem um bem, é um bem social, um trabalho que eles fazem, é um benefício para o município. Ele vai se safar, vai conseguir um dinheiro, né, para levar para sua família e também Sim. vai ajudar o município, até para esse material não ficar boiando e depois entupir aí os bueiros. Exatamente, né? estamos aí, né, infelizmente à beira de uma enchente de novo, aí, se Deus quiser não acontecerá, mas a gente vê isso aí, o que é rio assoreado, é bueiro entupido, né, e eles fazem esse trabalho, isso que eles fazem, esse trabalho de limpeza. Se não existisse esse pessoal, seria um Deus nos acuda. O cavalo de lata, ele funciona bem? Você, por exemplo, se ganhasse um agora, se tivesse acesso a uma ferramenta dessa, você utilizaria ou não? Eu nem aceito se eles quiserem me dar. Não. Para mim não tem utilidade nenhuma. O que eu vou fazer com um cavalo de lata? Vou carregar me mete areia pedalando? Aí meu cavalo gordo trabalhar não pode. Eu posso empurrar me mete areia. Agora, como é que você encara, por exemplo, quando protetores, protetoras, enfim, defensores da causa animal dizem que carroça é um instrumento medieval, que é uma coisa ultrapassada e que agride os direitos dos animais. Como é que vocês encaram isso? Infelizmente eles generalizaram a gente tudo, né? Como a gente fosse uns vagabundos, maltratasse os bichos, judiasse, mas eles, bem dizer, emparelharam todo mundo, né? Como em todo lugar, como em todo cenário, sempre há aqueles que cumprem e os que não cumprem. Aqueles que cuidam bem e aqueles que não cuidam dos animais. Isso é fato, né? Isso aí. E foi o que a gente pediu, a fiscalização por a gente, que nem eu cuido, tem mais muitos que cuidam, como tem outros que não cuidam. Presidente Júnior, a propósito, essa fiscalização em algum momento funcionou no que diz respeito ao cuidado em relação aos animais e ao livre exercício da atividade do carroceiro, do charreteiro, ou não? Não. Não? Não, nunca existiu por parte da prefeitura. Nós, enquanto associação, desde que a gente fundou em 2022, a gente fez e faz essa fiscalização. A gente já mandou prender, já mandou desencilhar cavalo. Para quê? Para que, sempre pregando isso, a gente quer que uma fiscalização. Quem cuida fica, quem não cuida sai. Esse era o nosso slogan de campanha. Mas não teve esse interesse por parte do município. A redução gradativa do uso dos veículos de tração animal foi cumprido, foi observado, porque eu recordo que houve a prorrogação desses prazos para algumas zonas da cidade, né? Sim, por que teve essa prorrogação? Porque a gente, enquanto associação, bateu em cima. Não, vocês querem que elimine, certo? Certo. Então tá, cumpra-se essa parte, cumpra-se a outra parte. Né? Tirar a carroça da rua é fácil. Agora, indenizar o pessoal que trabalhou aqui vai ficar sempre prejudicado, aí vocês não fazem. Então vai pagar agora? Não, então libera, deixa trabalhar. E assim a gente conseguiu levar até essa data, né? Carregamos 6 anos aí. Dessa forma, assim. Né? Só foi até um ponto que ficou insustentável, não deu mais, e aí proibiram mesmo. Qual é a relação hoje? Nós sabemos que existem entidades, ONGs em Rio Grande, que cuidam dos direitos dos animais. Sim. E é verdade que cada um defende aquilo que quer defender. Claro. Qual é a relação que vocês, da associação, com seus associados, enfim, com as pessoas que fazem parte desses segmentos, qual é a relação mantida? Ela é amistosa ou não com as organizações que defendem os direitos dos animais? Não é muito, não. Não é muito? Não. O que acontece? A gente já teve casos de nós ter audiência pública na Câmara de Vereadores e tal, e essas protetoras levarem pôsteres de acidente de carroça que a gente sabe que são modelos de carroça que nem do Rio Grande do Sul não é. Né? Então, pegaram acidentes lá do Nordeste e tal, assim, prova que elas não entendem nada do que estão querendo defender. Daí levaram aqueles pôsteres lá mostrando
Aqui, acidente não é aqui, isso aí não é aqui. Cavalo magro, uns jumentos lá no Nordeste, só que não é aqui. Vocês estão pregando uma coisa errada. E a pergunta para ela sempre foi a mesma. Não, porque o que vocês querem? Não, a gente quer que esse cavalo saia da carroça para de sofrer uma vida melhor. Tudo bem, tudo bem. Se fosse essa situação, eu até concordava com vocês. Agora, vocês sabem para onde vão esses animais? Não sabem, né? Vocês sabem que vida que eles têm? Não sabem, né? Eles saem de uma cocheira quentinha, que eles dormem todos os dias e tem comida de noite para comer, para ir para o meio de um campo morrer de fome. Ah, isso não é verdade. A gente começou a mostrar, tá aqui. Como isso? Tá aqui. Como é que é isso, presidente? Agora fiquei inquieto. Como é que se diz na linguagem? Inquieto no partidouro, é isso, né? Cavalo sendo maltratado, cavalo morto, como é que é isso? Morreram de fome. De fome. Não pegaram um campo. Esses cavalos estavam onde? Estavam sob os cuidados do poder público? Do município, sob os cuidados do município. Em que área isso? Cavalos que foram apreendidos lá no Corredor do Mel. No Corredor do Mel. Isso na gestão passada? Na gestão passada. Cavalo morrendo? Morreram, vários, morreram de fome. Tá, e o que fizeram com esses corpos aí? Procurar aí, vai encontrar. Que a gente fez algumas... Não quisemos filmar demais porque são cenas fortes. Mas é fato. Então não houve cuidado, então? Não houve cuidado. Bom, quero aqui convidar quem da prefeitura na gestão passada, ou o secretário, o ex-prefeito, enfim, para que esclareçam esse fato, que é muito grave, né? O que vocês fizeram quando descobriram que cavalos estavam sendo maltratados, morrendo de fome numa área aos cuidados do poder público? A gente tem processos ainda em andamento. Ah, existem processos? Existem processos. De responsabilização? De responsabilização. Poxa vida, que grave isso. E de contagem também. Tinha um número de cavalos apreendidos e nós chegamos lá, não tinha 50% daquele número. Aí a pergunta é, cadê? Onde estão esses cavalos? Para onde foram? Eles teriam se evadido, teriam sido levados, teriam sido mortos? Essa é a pergunta que não quer calar. Ficamos sem resposta. Estamos até hoje sem resposta. Está correndo. Uma hora vai ter que aparecer. Esse tipo de situação envolvendo maus tratos, porque isso é maus tratos, né, presidente? Sim, com certeza. Né? Maus tratos por parte de quem deveria cuidar, como é que circulou no meio de vocês essas situações? Né? Eles tiraram da gente que estava cuidando para morrer. E depois quem maltrata é a gente, né? Quem estava maltratando é a gente. No fim, eles que deixaram nossos bichos morrer de fome. Que grave isso, presidente. Grave. O Ministério Público sabe disso, a Polícia Civil sabe disso? Sabe. Quem são os parceiros que vocês contaram ao longo dessa caminhada, dessas discussões com o Poder Público Municipal? Temos o nosso advogado. Tá? Daqui mesmo de Rio Grande? Daqui de Rio Grande. Da associação? Leonardo Balester Dias. Certo. Uma fera, cara muito bom, muito idôneo também. E aí, por parte da parte política, né? Porque ele levantou a nossa bandeira, que segurou primeiramente. Você já falou. Sargento Rodrigues. Certo. Mas e as outras autoridades? Brigada Militar tem a ver com esse contexto ou não? Não. Não tem a ver com esse contexto? Não. Então vocês estão, na verdade, a ver navios. É isso, Ederson. A gente teve vitórias, teve avanços, mas por garra nossa mesmo. Não por apoio. Apoio foi pouco. Pressões vocês sofreram no curso dessas alterações, dessas mudanças na legislação? Foi bem complicado. Bem complicado. Mas agora é só esperar. Eu não sei se aconteceu com ele, mas aconteceu com vários carroceiros de serem insultados. Insultados? Serem insultados na rua aí, chamados de vagabundo. O meu irmão foi um. Tá, por parte das protetoras. Pegaram ele na boarque ali, desprenderam o cavalo dele, jogaram a carroça no chão, prenderam o cavalo dele, mandaram ele puxar a carroça, quase deram nele. E a pergunta, cadê o cavalo dele? E quem é que teria feito esta ação? Foi um guarda de trânsito. Também isso deve ter algum procedimento investigativo. Ele pegou até trauma. Sim. Pegou trauma. Ele chegou quase a entrar em depressão. Bom, do ponto de vista social, parece que a situação é bastante grave dos carroceiros.
Os charreteiros é uma situação um pouco diferenciada porque não vivem dessa atividade de transporte de cargas. Então, para as pessoas entenderem, charreteiro é um segmento, carroceiro é outro, cavaleiro é outro. Exatamente. O carroceiro é aquela pessoa que usa para como meio de trabalho a carroça, né? Carroça, o cavalo. O charreteiro, ele é aquele cara que ele é tradicionalista, né? Mas não vive muito no campo, né? Vive naquela meia estação, né? Nem cidade, nem campo, né? Na periferia. E ele tem, por gosto, né? Por tradição, a sua charrete, que já é feita de um outro modelo. Ela não é aquela carroça quadrada, ela é boleada e tal. E ele mantém o cavalo sempre bonito, sempre gordo, para ele passear em eventos tradicionais, ou se não, por passear mesmo, porque quer, porque está no fim de semana bonito e ele quer dar uma volta com a charrete dele. E aí a gente conseguiu com muita garra aí para manter esse direito, né? E o cavaleiro é o gaúcho tradicional, né? Eu tenho 2 cavalos em casa, mantenho 2 cavalos em casa, eu não tenho nem tempo para andar, mas eu mantenho eles, estão lá gordos, não fazem nada da vida, mas não consigo viver sem. E assim como eu, tem muita gente. Esse dinheiro que a prefeitura deve para a categoria, a associação espera que o poder público cumpra com a sua parte, repasse esse recurso, até porque o Ministério Público já determinou que isso fosse feito, né? Sim, isso é uma luta nossa, é o que a gente está pressionando agora, né? Eu mandei um e-mail agora essa semana para o nosso promotor, para o Adriano Zibete, né? Peço, tomara que ele assista esse podcast, né? E possa nos dar uma força aí, para que cumpra-se. Eu preciso só que desse uma data. Eu preciso de uma data limite. E esse recurso, ele vai retroagir? Ou seja, aquilo que não foi pago lá atrás vai vir numa bolada só ou não? Ou vocês não têm essa expectativa? Não tem. O valor é um só. O valor é só desse cavalo de lata aí. Só que o que a gente está pedindo agora para o Ministério Público? Uma data. Chegou nessa data, alguém vai ter que pagar por isso. A prefeitura vai ter que pagar uma multa sobre isso. Aí sim, depois que nós tivermos uma data, a gente vai brigar por uma multa após a data, se caso não se cumpra. O que a atual prefeita do município já disse a respeito disso? Para vocês, diretamente, ou através de algum intermediário? Ou não disse nada? Nada. Nada? Nada. Para nós, nada. Nem direto, nem diretamente. Bom, e não caberia a associação marcar uma audiência e conversar com ela? Certamente ela vai receber vocês, né? Sim, a gente já tentou alguma coisa e não tivemos retorno, né? Agora tivemos essa audiência pública aí através do Ministério Público, né? Porque para poder fazer essa mesa redonda aí, para todo mundo sentar e conversar, né? E expor o problema. Foi aí que chegamos nesse veredito. E agora esperamos que cumpra-se. Precisamos de uma data. A gente precisa que o promotor ponha uma data para que o não cumprimento na data, alguém tem que pagar por alguma coisa. Se não cumprir na data, vai ter que pagar uma multa referente ao valor, por passar o tempo, por o prazo, por estourar o prazo. Ou seja, a associação nunca se negou de sentar, de discutir, de tentar o acordo. Em nenhum momento ao longo desse processo, dessa papelada toda aí, né? Não, de forma alguma. Tivemos várias reuniões com o Fábio, o antigo prefeito. Tá? Não resolveu nada. Ele nos recebeu sempre, mas não solucionou, então não adiantou nada, né? Era só passar aquele melzinho e a gente vai resolver e empurra com a barriga não resolve. Por falar em melzinho, tem cavalos hoje, quantos lá no Corredor do Mel? Cavalos apreendidos hoje, eu acho que tem uma média tem umas 100 e poucos cavalos lá, 120, 130. Isso é muito, né? Mas chegou a ter 430. 430. Quando o pessoal estava recolhendo isso, quando a fiscalização estava retirando os cavalos dos carroceiros. Porque hoje os cavalos estão sendo... Tem uns apreendidos lá no Corredor do Mel e tem outros apreendidos no campo aqui na Quinta. Né? Até o secretário me comentou que tem uma intenção de fazer uma feira para doar esses animais. Né? E ele vem fazendo um bom trabalho, não posso me queixar dele nesse momento. O trabalho que está fazendo tá bom, não dá para reclamar, não. Ao contrário da gestão anterior. Da gestão passada, A gestão passada sumiu muitos animais. Tinham 430 animais e quando a gente foi apertar mesmo para ver os animais, tinha uma grama grande de cavalos mortos. Levando em consideração que cavalo não voa, o que pode ter acontecido aí? Pois é,
pode ter se evadido do campo, mas eu tenho para mim... Mas alguém encontraria os cavalos em via pública? Não, eu parto do princípio que se... Até por ser criador de cavalo, se um passou, todos vão passar. Todos vão passar. O cavalo anda em bando. Então, se um passou, os outros vão passar e vão embora também. Então, só sumiu uma parcela de cavalos. Eu não quero aqui entrar no mérito de roubo, não posso dizer isso, tá? Mas é que, assim, muitos cavalos apreendidos, ele também sabe dizer, cavalo bonito, cavalo crioulo, cavalo de valor. Tá? E desses cavalos aí, desse porte, esses não apareceu mais nenhum. Ou seja, os cavalos bonitos não apareceram? Esses sumiram. Não estou aqui julgando ninguém, nem apontando para ninguém, mas o fato é isso. Bom, o espaço fica aberto aqui para quem quiser se contrapor, né? Claro, claro. A sua expectativa de futuro, quer dizer, não tem mais esse tipo de atividade, é isso. Você vai continuar trabalhando ali como funcionário de uma empresa. O que você faz atualmente na empresa? Estou na carga e descarga agora. Carga e descarga de caminhões ali e tal, né? Essa é a minha função agora. Bom, aproveitando aqui, presidente, a representação da associação, vocês fazem ações de natureza social, né? Sim, fizemos. A gente já fizemos algumas cavalgadas solidárias de arrecadação de roupas e alimentos para instituições de caridade ou para associações de moradores. Tá? Inclusive, quero aproveitar esse espaço aqui para dizer que agora, dia 19 de julho, nós teremos uma cavalgada, aproveito para convidar todos os piquetes do município que queiram participar conosco, uma cavalgada solidária em prol da Associação de Moradores da Querência. E posterior ao dia 19, ainda em julho, pretendemos fazer mais 2 cavalgadas aqui dentro da cidade e eleger entre nós outras instituições para que a gente possa ajudar. E temos sempre doação de roupa, assim, full time. A gente sempre recebe e está sempre doando, até no meu endereço. Tá? Esse trabalho não para. E a gente quer ampliar, quer melhorar ainda mais. Perfeito. Bom, seu recado final aí, fique à vontade, abrindo o seu coração de tudo isso que você, Ederson, carroceiro, passou, que a sua família passou, e de certa forma ainda passa, ainda vive os efeitos de toda essa situação. O que dá para dizer para a comunidade de tudo isso? Que lições você, como carroceiro, durante tantos anos, tirou e leva para a vida? Olha, infelizmente não existe, né? A gente sempre foi o trabalho braçal, né? Aí eles não têm o que fazer, querem dar esses cursos para a gente, o cavalo de lata. Aí vão dar esse valor, gastou esse valor, o que a gente vai fazer depois? Vai dar de comprar um veículo para trabalhar com esses 4.700? De que jeito? Não existe. Não tem cabimento. Mesmo que o município repasse esse recurso, vocês não têm maior expectativa, além disso? Não tem o que fazer, né? Vai fazer o quê? E a cesta básica, presidente, como é que é isso? A gente brigou por a cesta básica conforme o número de familiares, né? O número da família. Aí, dependendo do tamanho da família, 2 cestas básicas, 3 cestas básicas. Não. Aí eles bateram o martelo em uma cesta básica, não importa quantas pessoas tem na residência. Né? E aí a pergunta que fica, R$4.600. Uma carteira de motorista hoje é R$3.000. Sobra aí R$1.600 para te comprar um veículo para trabalhar. Que veículo tu vai comprar? Uma bicicleta? E aí, seguinte, ele conseguiu na ferragem, que bom, graças a Deus, mas a gama de carroceiros analfabetos que a gente tem, as pessoas vão se colocar onde? As pessoas com 60 anos já, vão se colocar onde essas pessoas? Vão trabalhar no quê? Eles não pensam para o lado social. Hoje a população está voltada muito à proteção dos animais, né? Mas só que para mim O que é uma causa justa, né? E necessária, sim, né? Só que eu estou vendo que a coisa está de certa forma, está se invertendo, né? As pessoas estão deixando as crianças da creche e passeando com o cachorro na pracinha. E eu não sei, eu não vejo futuro nisso aí. Ederson Medeiros Novo, carroceiro, não mais carroceiro hoje, né? Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Presidente Júnior da associação que congrega os cavaleiros e charreteiros do Rio Grande, recado final aí. Bom, eu quero te agradecer o espaço aqui, que é de suma importância para nós, né? A gente divulgar o trabalho que a gente vem fazendo aí.
Tá? E dizer para o carroceiro que ele não tá sozinho. Que a gente continua aqui e vamos lutar até o final pelos seus direitos. E o nosso trabalho social segue firme. Muito obrigado, presidente Enio Júnior. Um abraço. Um abraço. Portanto, falamos aqui hoje sobre um tema que ainda vai gerar certamente muita discussão. Nós vamos continuar acompanhando. Se você não fez, faça a sua inscrição no canal Edson Costa Repórter no YouTube e também nos siga nas redes sociais. No Instagram, busque Jornalista Edson Costa Oficial. Aqui tem jornalismo sem medo.